Você sabe por que tanta gente trava quando vai começar a falar alemão? Porque você ainda não começou a utilizar o que a neurociência traz para nós. A gente aprende muito melhor aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Eu sou Manuela, poliglota por vivência em alemão, em escolas diferentes no mundo inteiro. Eu viajei muito e eu tenho ah, prática de aprendizado e ensino de línguas em diferentes métodos. Então, eu conheço todo tipo de métodos, métodos mais tradicionais, métodos mais avançados, métodos de escrita antigos, quando meu pai e meu avô aprenderam línguas, e métodos audiovisuais, né, mais modernos. O que, que tem de vantagem, o que, que tem de desvantagem nesses métodos? Eu tenho refletido sobre tudo isso. É o afeto que transforma o conhecimento em memória duradoura. No programa de mentorias Alemão em Forma de Arte, a gente não joga a gramática fora. Ela está sempre presente como uma parceira, mas a gente não dança uma música com a teoria da música, nem com a teoria da dança. A gente dança com o corpo e com os sentimentos. Nesse vídeo, você vai entender como aprender alemão pode ser uma experiência profunda que pode transformar a sua mentalidade, mesmo se você estiver começando agora. Fica até o final desse vídeo para eu te explicar direitinho qual é o diferencial do meu trabalho. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar em 6 pontos como você pode aprender alemão em 6 meses. Primeiro, eu vou te falar da gramática como uma arquitetura que dá suporte ao seu aprendizado. Você vai utilizar a gramática como um apoio, como uma estrutura do idioma ao seu favor. No bloco 2, você vai aprender como a fala pode ser uma cura para você, como pessoa, na sua vida, mas também no aprendizado do alemão. Também vou te contar um pouquinho umas histórias sobre mim, sobre a minha vida pessoal, as descobertas que eu fiz morando na Alemanha em relação à fala, em relação a ser ouvido e a ter atenção. Sabe aquela coisa de você dar a mão e olhar no olho? Eles apreciam uma atenção completa, 100% ali naquele momento. Eu tive dificuldades na Alemanha, mas eu também me senti ouvida. Nesse bloco 2, você vai entender por que é importante falar desde o início, mesmo com erros, e por que falar é a chave da fluência. A linguagem da música, a linguagem do ritmo, a linguagem da expressão e o aprendizado como linguagem, como dança, como pintura, como expressão de você mesmo. No bloco número 4, você vai entender qual é o risco de você adiar a fala. Por que que você ficar procrastinando o momento de começar a falar pode ser tão negativo para o seu aprendizado e para a sua fluência em alemão. Os testes escritos, as pessoas conseguem fazer. A gramática alemã, ela tem uma lógica. Agora, na hora de falar, que é o difícil, né? E os alemães, eles não querem falar com os estrangeiros. Os alemães preferem falar inglês com a gente. Eu tinha amigos que falavam francês comigo. Foi muito difícil eu começar a falar alemão na Alemanha. Então, eu conheço esse problema. Eu já passei por isso. E é por isso que eu estou falando isso com vocês. Prática guiada. Frases para você começar a falar e interagir com o alemão. Mesmo que sejam frases muito simples, para você começar a falar e começar a destravar desde agora. E no ponto número 6, você vai conhecer mais da mentoria alemão em forma de arte. A gramática é a estrutura que sustenta, não é a prisão que limita. A gramática é como uma partitura musical. Ela traz tudo para você ali, ela facilita a compreensão, mas sozinha ela não produz som, ela não é música. Então, a gente não se comunica pela gramática. A gramática é um apoio, mas para a gente resolver os nossos problemas afetivos e profissionais,
A gente precisa do nosso aparelho fonador, ok? Dos nossas conexões neurais e do nosso afeto. A gente precisa da nossa saúde mental. E eu tenho visto muita gente bloqueada, com problemas de falar, trabalhando na Alemanha e tendo todas essas dificuldades. Na neurociência da linguagem, aprendemos que a estrutura e o sentido se constroem juntos, forma junto com a emoção. Um não existe sem o outro. Sempre que você fizer um exercício escrito, fale o exercício, procure falar, ler falando em voz alta, porque é isso aqui que você treina. Aqui está fácil, aqui é que você tem que treinar. No ponto número 2, nós falamos da fala como cura. A oralidade é a liberdade. Uma criança de 2 anos diz água, ela está se comunicando e ela está resolvendo um problema. Ela fala mesmo assim, até ela conseguir. E é assim que a gente é quando a gente está começando a aprender um idioma novo. A gente precisa se entender como uma criança. Nós também fazemos um acolhimento para você que está chegando, para você que está crescendo e que está se desenvolvendo dentro do idioma novo, que é o alemão. A gente repete com música, a gente erra experimentando e a gente sente antes de saber nomear. Então, a gente está trabalhando com elementos da neurociência que são ligados à aprendizagem na infância. Com a arte tudo fica mais fácil. Então, gente, a fala não é um prêmio depois de entender. Ela é ferramenta para entender. Princípios da neurociência. Ativação dos circuitos de linguagem se fortalece com o uso ativo. Falar, mesmo com erros, reforça conexões, amplia o vocabulário e diminui o medo. Esse é o ponto. A gente precisa combater o medo. A fluência começa na coragem de errar em voz alta. Agora, diz aqui para mim, qual é o seu maior bloqueio, qual é a sua maior dificuldade em alemão? Deixa aqui nos comentários para eu poder melhorar os conteúdos, especialmente para resolver o seu problema. No ponto 3 aqui do nosso vídeo, nós vamos falar do alemão como forma de arte. Ele é musical, ele é coreográfico, ele é tátil. Suas palavras são longas como esculturas, você as molda com o corpo inteiro, quando você está falando. Na prática, a gente declama poesia repetindo, falando, vendo a entonação. Isso é música também. Copiar diálogos é como pintar um quadro. Falar com sotaque é parte da obra. Não é defeito, mas é identidade. O prazer estético no aprendizado ativa o sistema de recompensa cerebral. Aprender com beleza é aprender com o coração. Você já reparou que quando você gosta de uma música, ela fica na sua cabeça? Quando você gosta de uma pessoa, você lembra de cada minuto que você esteve naquele encontro com aquela pessoa? A emoção, ela nos impacta. Quando aprendi alemão, também fiquei estudando gramática por escrito durante anos e anos. E eu não conseguia falar, eu morava na Alemanha. Todo mundo era alemão e eu querendo falar e só escrevendo. E isso demorou mais de 2 anos, né? Porque eu conheço, eles preferem falar outras línguas, mas a gente precisa ter um ambiente para a gente poder fazer uma conversação básica e já desenvolver o nosso sistema fonador nesse início. Esperar estar pronto para começar a falar é como esperar estar em forma para começar a dançar. O corpo aprende dançando, a voz aprende falando. A perfeição silencia, a imperfeição pratica. Se essa abordagem tocou seu coração, curta já e se inscreva no canal. Aqui você aprende com beleza, leveza e com coragem. Se você ainda duvida, se você ainda acha que não é possível aprender assim, eu tenho
mentorados que já começaram a falar, que já começaram a superar as dificuldades, que já venceram bloqueios, que já trabalham, que já têm amigos na Alemanha, já estão integrados. E tudo isso é uma realidade a partir da coragem de cometer erros, de falar e de se expressar. Cada história de sucesso é uma história de coragem, de sensibilidade. Eu recomeço. Olha o ponto 5 do nosso vídeo de hoje. Qual é a proposta da nossa aula? Vamos começar diferente, vamos sentir o som, vamos sentir a situação, os contextos, as histórias, as superações, quem foram os alemães que transformaram o mundo, né? Por que eles foram tão finos nas pesquisas deles, né? Por que o estudo deles foi tão forte? O que eles estavam lutando contra? Em vez de pedir permissão para a gramática, vamos usá-la como um chão firme para caminhar. Aqui, para você, a gente tem um exercício com gestos para você poder sentir um pouco os movimentos e falar. E em Maria, ich komme aus Brasilien, ich liebe Kaffee. Tá vendo? Você pode entender essas palavras através dos sons Brasil, Brasilien. Você sabe o que é Brasil, Brasilien, ich komme aus Brasilien. Se você sabe um pouquinho de inglês, você já sabe que come parece com come, né? Come, ich komme. Então, a gente evita traduções e faz gestos, né? Traz imagens. Então, o foco é a entonação, a musicalidade e a presença. Ich bin, ich komme aus Brasilien, ich liebe Kaffee. Se o alemão parece difícil, não é porque ele exige entendimento, mas envolvimento. Fale, mesmo que tropeçando. Ouça, mesmo sem entender tudo. Sinta, porque aprender também é sentir. Então, a gente tem que estar naquele choque de não estar entendendo tudo, de não estar conseguindo falar tudo, mas ficar ali, né? Não desistir. Se esse vídeo faz sentido para você, eu te convido para assistir esses outros vídeos sugeridos aqui no canal, que também te ensinam a aprender alemão de um modo diferente de tudo que você já viu até hoje. E se você quiser dar um passo mais profundo, conheça o programa de mentorias Alemão em Forma de Arte. O link está na descrição. É um programa feito para você destravar de vez no idioma e, finalmente, avançar na sua carreira profissional. Os links estão aqui na descrição. A gente se encontra lá?